estrutura offshore pode ser de diferentes tipos. Por exemplo, pode ser simplesmente um trust ou pode ser uma empresa propriamente. Nesse caso, uma empresa offshore, uma companhia que fica sediada no exterior. Dessa forma, nem toda estrutura offshore é uma empresa offshore, mas toda empresa offshore é uma estrutura offshore. Agora vamos falar sobre a empresa offshore. A empresa offshore é uma sociedade offshore ou uma companhia de investimento privado, conhecida também pela sigla PIC, PIC, do inglês Private Investment Company. Ao instituir esse tipo de companhia em um paraíso fiscal, investidores, pessoas físicas, conseguem se beneficiar de uma jurisdição de tributação favorecida. Através dessa entidade offshore, você pode manter e administrar bens com o objetivo de diminuir os tributos em relação ao que você pagaria aqui no Brasil, a grande terra na qual o que mais brota são impostos. Além disso, você consegue proteger e otimizar os rendimentos do seu patrimônio. Quando uma empresa offshore é constituída, os recursos financeiros alocados nela são detidos pela SAPIC, ficam custodiados em uma instituição financeira. Dessa forma, os investimentos podem ser realizados normalmente em diversos ativos de renda fixa e renda variável, por exemplo, ações de empresas listadas nas bolsas de valores pelo mundo, bonds, fundos de investimentos, como hedge funds, mutual funds e por aí vai. Bom, se é possível investir nos mesmos ativos que uma pessoa física, inclusive através de um trust que não chega a ser propriamente uma empresa, é um contrato, é algo mais simples, então qual o benefício de investir através de uma empresa offshore, uma PIC? Primeiro ponto, uma empresa offshore ou uma PIC desfruta de uma série de vantagens por estar sediada em um paraíso fiscal, uma vez que esta jurisdição oferece uma tributação favorecida. Além disso, essas companhias offshore de investimento privado têm diversas vantagens na alocação dos recursos globalmente, porque elas podem investir em recursos de diversos países, o que viabiliza uma boa estratégia de diversificação do portfólio, tanto do ponto de vista de variedade de produtos, quanto do ponto de vista geográfico, mitigando o risco de exposição a uma única economia subdesenvolvida como o Brasil. O que também significa que a empresa offshore permite a formação e manutenção de uma carteira de investimentos em ativos de países desenvolvidos com maior estabilidade econômica e jurídica. Você se livra também do imposto sobre herança, o estate tax, que se aplica a valores acima de $60 mil. Esse imposto é cobrado nos Estados Unidos para não residentes americanos e ele pode chegar a 40% do seu patrimônio que esteja lá em território americano. Ou seja, é o recolhimento de quase a metade do seu patrimônio que estiver lá nos Estados Unidos, inclusive via corretora americana. Imagina que horrível! Você batalhou ao longo da sua vida, construiu o seu patrimônio para, após a sua partida, o Estado americano vir e expropriar quase a metade da herança que você tenha deixado para os seus herdeiros. Olha só, funciona da seguinte forma: existe lá nos Estados Unidos uma tabela progressiva de tributação sobre herança, que começa perto de 18% e pode chegar até 40% do valor que exceder a faixa de isenção, que eu mencionei de $60 mil. Fora toda a burocracia que os seus herdeiros vão ter que enfrentar. Prazo de inventário, demora para receber os recursos, custos de transmissão que envolvem documento em cartório, gastos com advogados e contadores para conseguir repatriar os recursos. Isso é independente do montante que você tiver deixado de herança em corretora americana ou, enfim, em território americano ao falecer. Bom, mas até aqui a empresa offshore não se diferencia muito do papel que um trust pode cumprir, concorda? Tudo bem, agora nós vamos falar de uma vantagem mais específica das empresas offshore. Até o final de 2023, essas companhias de investimento privado se mostravam bastante atrativas do ponto de vista tributário, porque a legislação tributária aqui do Brasil permitia que uma pessoa física fosse dona de uma empresa no exterior e não tivesse a obrigação de recolher imposto
no território nacional. O imposto apenas era recolhido quando houvesse a disponibilização dos recursos da empresa offshore ao seu acionista ou ao seu controlador, o que permitia dessa forma o deferimento fiscal. Entretanto, o governo Lula conseguiu aprovar mudanças na tributação de offshores. A votação ocorreu em novembro de 2023, a toque de caixa junto ao Congresso Nacional. Sim, os parlamentares ajudaram a garantir mais esse imposto. Isso foi feito através da Lei 14.754, que prevê mudanças nas regras de imposto de renda sobre fundos de investimentos e sobre a renda obtida no exterior por meio de offshores. Enfim, sobre investimentos no exterior. A nova lei tributa os lucros das entidades controladas por pessoas físicas residentes no Brasil e localizadas em paraísos fiscais, que são considerados pela lei brasileira como locais de regime tributário favorecido, ou também aquelas que são beneficiárias de regime fiscal privilegiado, que é uma outra classificação para lugares no mundo que têm regimes de tributação diferenciados. Eu sei que esses pontos podem parecer muito técnicos. Se você consultar a legislação, possivelmente você vai ficar um pouco perdido. Então, por isso que eu aconselho sempre a buscar um profissional da área, um bom advogado, tributarista ou um contabilista, um contador que tenha bastante experiência nessa parte de regime de tributação, de patrimônio que está no exterior, de patrimônio que é administrado no exterior, para assim você ter a real noção dos impostos que você vai ter que pagar, o momento de pagar. Então não se preocupe com isso. Aqui eu estou passando uma overview, ou seja, uma visão geral desses detalhes tributários, mas você não precisa se encarregar de tudo isso sozinho. Saiba que existem escritórios profissionais qualificados para poder te ajudar nesse processo. Bom, então eu vou continuar aqui com alguns desses detalhes técnicos e volto logo em seguida com as minhas conclusões, se ainda é vantajoso constituir ou não uma empresa offshore. Com essa mudança de legislação, as empresas no exterior com renda ativa própria inferior a 60% da renda total também serão tributadas. Ou seja, todas as offshores que tenham mais de 40% dos seus lucros provenientes de royalties, juros, dividendos, participações acionárias, aluguéis, ganhos de capital, aplicações financeiras ou outras rendas passivas passaram a ser tributadas. Isso já começou a valer a partir de 2024, quando a pessoa física já poderia declarar de forma irrevogável e irretratável por meio de declaração de ajuste anual, entregue em 2024 mesmo, ou seja, já passou, os bens e direitos da entidade controlada no exterior como se fossem seus, com o intuito de gerar transparência para fins tributários. Além disso, a tributação dos lucros passa a ocorrer sempre em 31 de dezembro de todos os anos, independente da disponibilização dos recursos. Ou seja, independente se você, proprietário dessa offshore, trouxer repatriar ou não os seus recursos, tem que pagar imposto de renda. E um detalhe importante, quando devidamente comprovadas, as perdas no exterior poderão ser compensadas com os rendimentos de operações da mesma natureza, no mesmo período de apuração. Caso o valor das perdas de uma empresa offshore supere o valor do lucro, poderá ser compensado com lucros e dividendos de entidades controladas no exterior. Já as perdas que não forem compensadas dentro de um mesmo ano poderão ser usadas para compensação em períodos posteriores. Ou seja, é basicamente dizer o seguinte: você tem a sua empresa offshore, ela fechou o resultado de um determinado ano, de um determinado exercício, de modo negativo. Ou seja, ela ficou no vermelho, ficou no prejuízo. Então, dentro daquele ano, você não conseguiu fazer a compensação com lucros de empresa offshore. Ou se compensou, esses lucros não foram suficientes para zerar esse prejuízo. Então você pode pegar esse prejuízo excedente, ou todo o prejuízo, se for o caso, né? Se você não conseguiu compensar com nenhum lucro de empresa offshore, e ir acumulando esse prejuízo para o ano seguinte, ou até mesmo para os períodos seguintes,
até você conseguir, com novos lucros da sua estrutura offshore, compensar esses prejuízos que você teve. É bem similar ao que já acontece, por exemplo, aqui dentro do Brasil, quando você tem perdas, por exemplo, em operações de bolsa de valores, você consegue compensá-las com ganhos em operações do mesmo tipo. Então é basicamente isso que foi estendido para o caso das offshores. Novamente, eu reforço o meu conselho. Sugiro que você consulte um bom escritório, com um bom advogado e um contador da sua confiança para entender o que você precisa fazer no seu caso em relação a essa nova tributação de empresas offshore. Inclusive para revisar essas estruturas e mitigar possíveis efeitos adversos. Beleza? Outro ponto que eu vi especialistas comentando é que existe uma possibilidade de não ser enquadrado nessa nova lei. E aí aqui vai algo que vai soar um pouco contraditório com o que eu tenho falado ao longo do vídeo, explicando como seria então se beneficiar de um regime de tributação favorecido em um paraíso fiscal. Por quê? A sugestão, ao que parece, é que seria importante de você não montar essas empresas offshore mais dentro de um paraíso fiscal. Pelo menos não naqueles locais que sejam classificados pela Receita Federal como paraíso fiscal. Mas, Paloma, a vantagem não era justamente montar a estrutura offshore dentro de um paraíso fiscal? Sim. Porém, existem outras regiões, outros locais que também desfrutam de regime de tributação diferenciado e que não são considerados, não são classificados pela Receita Federal como paraíso fiscal. Portanto, você consegue sim lugares para você montar essa estrutura offshore que não sejam propriamente classificados como paraíso fiscal, para você conseguir aí então possivelmente desfrutar de uma brecha nessa nova lei. Então existem outros lugares que não estão classificados como paraíso fiscal pela Receita Federal, onde é interessante sim montar uma estrutura offshore. Um exemplo é o caso do Uruguai, Malta, Estônia e Singapura, que estão fora dessa lista da Receita Federal de paraísos fiscais, pelo menos atualmente. Só é importante ficar atento porque a Receita Federal pode mudar a qualquer momento a classificação de um local, colocando e tirando locais da lista de paraísos fiscais. Uma outra forma de não ser enquadrado nessa lei é fazendo o regime de saída fiscal do Brasil, da sua pessoa física, e para isso você vai precisar passar até 180 dias corridos em solo brasileiro, não mais que isso. Para quem essa situação fizer sentido, pode ser super interessante seguir com a estruturação de uma empresa offshore. Por exemplo, para uma pessoa que já está numa fase de vida que faz sentido passar no máximo 6 meses aqui no Brasil e outros 6 meses no exterior, pode sim ser interessante. Vamos supor que você decida fazer a sua saída fiscal do Brasil e mudar a sua residência fiscal para o Uruguai. Então, em tese, você passaria 6 meses no Brasil, dentro de um mesmo ano, e 6 meses no Uruguai, onde você tem residência fiscal. Isso é para fazer valer a sua saída fiscal do Brasil. Bom, então eu considero que, apesar dessa nova forma de tributação das offshores aqui no Brasil, ainda assim continua sendo interessante ter uma empresa offshore para quem de fato precisa constituir, precisa ter uma empresa no exterior. Para quem isso faz sentido? Para aquelas pessoas que têm empresa no Brasil, que precisam manter relações com seus clientes, com fornecedores fora do Brasil e precisa receber dos seus clientes ou pagar aos seus fornecedores valores nas relações com cada uma dessas contrapartes. O seu cliente, por exemplo, vai pagar para sua empresa offshore, lá, obviamente no exterior, e toda a regulamentação, a jurisdição a qual ela corresponde, será feita através de invoice. Como essa empresa offshore está estruturada em alguma jurisdição aberta e flexível, acaba que o dono dessa empresa ou sócio paga menos impostos do que ele pagaria, por exemplo, se tivesse uma empresa sediada aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar que tenha uma carga tributária maior do que as jurisdições mais favoráveis. Então, nesses casos de quem mantém negócios com o exterior e precisa de fato de uma empresa por lá, pode sim, continua valendo a pena abrir e manter uma empresa offshore.
Ah, e antes que eu me esqueça, existe mais uma vantagem de se ter uma empresa offshore. E ela reside no ponto de que, para realizar a declaração do imposto de renda, você tem a necessidade somente de declarar as cotas da empresa pelo seu valor patrimonial. Enquanto, no caso de o valor de mercado da empresa não ser superior a $1 milhão, não há a necessidade de realizar a declaração de capitais brasileiros do exterior anual. E eu faço aqui aquela boa ressalva de que é sempre importante verificar isso, porque você já sabe, no Brasil, o governo, o Congresso, o Judiciário mudam de leis, assim como mudam de roupas. Então verifique com um profissional bastante qualificado nesta área tributária se essa regra segue válida. Bom, neste aspecto existe a vantagem do ponto de vista sucessório da empresa offshore, porque essa estrutura permite um processo de transmissão de bens de uma forma muito mais rápida e simplificada, por meio da transferência das cotas de um titular para o outro ou para o seu sucessor, sem custos de inventários, honorários advocatícios, impostos e qualquer outra despesa que costuma tornar tudo mais caro e mais demorado para finalizar todos os trâmites de sucessão. Bom, embora a empresa offshore possa ser utilizada com fins de planejamento sucessório, é necessário avaliar cada caso para saber se faz sentido de fato, tendo em vista também a burocracia que se deve enfrentar na hora de realizar a sucessão após o falecimento do titular da companhia offshore, inclusive levando em conta os custos envolvidos para a sua abertura e principalmente para a sua manutenção. Isso porque a família do titular que faleceu não vai ter aquela liquidez quase imediata dos recursos, tal como ocorre na sucessão através de quem tem um trust. Porque primeiro a família vai ter que trocar o sócio administrador daquela empresa offshore. Bom, é claro que também é importantíssimo se atentar aos custos para ter uma empresa offshore. Isso vai depender do escritório que você for contratar, do profissional que vai te ajudar com isso e da jurisdição que você vai escolher para ter a sua estrutura no exterior. De modo geral, é claro que os custos de um trust tendem a ser menores do que os custos relacionados a uma estrutura de uma empresa offshore, porque afinal um trust é uma estrutura bem mais simples, ele não é uma empresa, o trust é um contrato. Já no caso da empresa offshore, você tem uma companhia de fato. Você vai precisar preparar, auditar e publicar balanços patrimoniais enquanto a sua empresa offshore existir. Com isso, você vai gastar em média e por baixo, tá? Pelo menos uns $2 mil por ano para manter a sua empresa offshore, com um custo anual de manutenção de cerca de $2.500, já incluindo o balanço contábil, taxa de manutenção e a substância econômica, e também a taxa de compliance. Porque, como eu comentei, você terá custos com a contabilidade dessa empresa para mantê-la dentro das conformidades da lei. Bom, tendo em vista todos esses custos de abertura e manutenção, pode ser que faça sentido você constituir uma empresa offshore no caso de um patrimônio a partir de $300 mil, inclusive considerando uma expectativa de crescimento dessa sua empresa, desse seu patrimônio, o que vai ajudar a diluir esses custos anuais que você vai ter. Dessa forma, se você vai ter um custo de manutenção de uns $2.500 anuais, com mais $300 mil sediados no exterior, você estará gastando com um custo de aproximadamente 1% ao ano do seu patrimônio. É esse tipo de contas que você precisa fazer para saber se vale a pena abrir e manter uma empresa offshore. Ah, e não podemos esquecer, é importante levar em consideração também o IOF, o imposto que vai ser recolhido no momento no qual você fizer uma remessa cambial da sua pessoa física para a pessoa jurídica. Como essa questão de IOF muda bastante no Brasil, eu também te aconselho a verificar como está isso no momento em que você de fato for abrir a sua estrutura offshore, a sua empresa offshore, e
e também, claro, no momento que você for fazer alguma remessa. Mas há momentos em que se costuma ter um IOF mais baixo para empresa offshore, o que até poderia ser considerado como um ponto positivo, como um benefício. Mas isso sempre pode mudar, especialmente nas mãos de um governo taxador, como nós temos observado nesse momento no governo Lula aqui no Brasil. Então, confira isso com atenção. Bom, então é interessante comparar os custos de uma empresa offshore com os custos de um trust e ver o que realmente vale a pena para o seu caso. Porque, por exemplo, no caso do trust, os custos podem variar, mas não tem que gastar com o balanço patrimonial da empresa, porque lembrando, o trust não é uma empresa, é um contrato. Geralmente você vai pagar a taxa de abertura do trust, a taxa de administração anual e a taxa de manutenção trimestral. E lembrando que a taxa de administração anual costuma ser apenas nos primeiros anos. Após um tempo, você pode até conseguir negociar que não haja mais essa taxa, por exemplo. Bom, e outra vantagem de ter uma empresa offshore está no fato de que ela também funciona como uma forma de proteção patrimonial, para proteger o seu patrimônio, porque esses recursos ficam fora da jurisdição brasileira, em jurisdições com maior segurança jurídica e maior estabilidade política e econômica. Se você quer se aprofundar nesses fundamentos do porquê investir em dólar, porquê investir em moeda forte, tem outros vídeos meus aqui no meu canal no YouTube explicando os motivos pelos quais é interessantíssimo investir em dólar. Eu vou deixar alguns aqui na descrição e eu recomendo que você assista para se aprofundar nessa tese de investimento em moeda forte. E claro, começar logo de uma vez por todas a dolarizar o seu patrimônio. Além desse aspecto da dolarização do seu patrimônio, eu também acho importante destacar o aspecto da proteção patrimonial, porque pensa bem, você olha para a loucura que é o Brasil e sente o quê? Eu me sinto assustada, e muito. E você? Diante desse cenário de país caótico e inseguro, com inflação corroendo o seu poder de compra ano após ano, moeda fraca, sim, porque desde sempre o real ou qualquer moeda brasileira vale menos do que as moedas fortes, como dólar, libra esterlina e franco suíço, além de corrupção sistêmica, insegurança jurídica, possibilidade de confisco de contas e bloqueio de outros bens. E adiciona nessa receita do inferno a casta política brasileira, jurídica e de servidores públicos, que só sabe aumentar os gastos do governo e aumentar os seus próprios privilégios, fora as outras intervenções malucas de governos na economia, como congelamento de preços, aparelhamento das estatais, escolha de setores e de empresários amigos do rei, que são agraciados com vários benefícios bancados por nós, pagadores de impostos, controle de preços, por exemplo, de combustíveis e de tarifas de energia, e toda essa farra custeada, bancada por quem? Por você e eu. Sim, nós todos, pagadores de impostos, que somos extorquidos pelo Estado, obrigados a pagar, e nós só ficamos assim, aguardando a próxima notícia ruim sobre como o governo, os parlamentares ou o judiciário aprovaram um novo imposto, uma nova lei para prejudicar empresas e trabalhadores, e portanto assim sermos uma espécie de reféns de todo esse sistema. Diante de toda essa insegurança tropical, tupiniquim de república do futebol e do carnaval, onde corrupção termina em pizza, você se sente confortável de deixar todo o seu patrimônio custodiado e investido apenas no Brasil? Eu acho que fazer isso é simplesmente uma grande loucura para alguém assim como você, que está ciente de todos esses riscos. Não faz o menor sentido deixar todo o patrimônio em território brasileiro. Está mais do que provado que dolarizar o patrimônio é uma questão de legítima defesa para quem é brasileiro. E fazer isso investindo diretamente no exterior, através de uma estrutura offshore, em um paraíso fiscal ou em alguma outra área de tributação favorecida, é muito mais interessante e seguro do que investir apenas por aqui no Brasil. É por isso que estruturas offshore como o Trust são utilizadas como estruturas de proteção, de blindagem patrimonial. Reflita sobre isso. Se você tiver o seu patrimônio blindado fora da jurisdição brasileira, você vai estar protegido, por exemplo, contra uma canetada repentina de um governo que decidiu tributar, criar ou aumentar impostos, decidiu
confiscar recursos da poupança, porque o governo daqui, o governo brasileiro, não vai ter acesso aos seus recursos que estiverem no exterior, sob essa estrutura offshore, sob o trust, inclusive com a possibilidade de estar num paraíso fiscal. O raciocínio sobre isso tudo, gente, é muito simples. É provável que você já tenha escutado a seguinte frase: tire o seu dinheiro do país antes que o país tire o dinheiro de você. Pois é sobre isso. Agora me conta, você gostou do conteúdo desse vídeo? Se sim, por favor, me retribua, deixe o seu like aqui no meu vídeo, que eu preparei com tantos detalhes. Deixa aqui também o seu comentário, pode ser uma pergunta, uma dúvida que você queira tirar. Eu posso voltar aqui para te responder, seja nos comentários ou quem sabe até com um novo vídeo. Aproveita para compartilhar esse vídeo também com aquelas pessoas que você acredita que faz todo o sentido que elas aprendam sobre investimentos no exterior, sobre estruturas offshore, e que esse vídeo pode agregar bastante valor para elas. E eu lembro a vocês que eu tenho as minhas outras redes sociais também, então se quiser me siga lá no Instagram e ou no TikTok, porque lá costuma ter vídeos curtos e conteúdos que eu posto ali no Story diariamente, que são mais frequentes do que aqui no YouTube, então vai ser um grande prazer ter você por lá também. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!